Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para essa série de vídeos que a comunidade Nova Ardor está promovendo. É com grande prazer que eu estou aqui para recebê-los para mais essa formação. Eu me chamo Maria Eduarda, tenho 22 anos, faço parte da Missão Brasília e sou vocacionada na comunidade Nova Ardor. Você que está aqui pela primeira vez nos assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de mandar para todos os seus amigos, aqueles que você deseja que bebam um pouco do nosso carisma de restauração através da formação na sã doutrina. Então sinta-se mais do que convidado, sinta-se intimado a compartilhar este vídeo com todos que você conhece. Você também que já nos conhece, que nos acompanha nas redes sociais, não esqueça de convidar os seus amigos para vir conhecer um pouquinho mais do nosso carisma, daquilo que o Senhor nos pede a ser e a fazer no mundo. Como eu falava, eu sou da Missão Brasília, faço parte do Ministério de Música Nova Ardor, sou vocalista dentro do ministério, junto com os meus irmãos, o Felipe, a Adriana e a Soraya. E hoje eu vim falar e cantar, né? Aquele dom que o Senhor me deu. E hoje eu vim falar de algo muito precioso para nós cristãos e para todos do mundo, até mesmo daqueles que não têm entendimento e conhecimento do que se trata. Eu vim falar sobre vocação. E olha que grande dádiva é falar sobre vocação. Falar sobre vocação é falar sobre aquilo que nós somos, aquilo que é mais íntimo de nós, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que somos no mais profundo, aquilo que quando nós fomos gerados no seio da Trindade, o Senhor nos pensou para ser. Então vamos falar desse dom divino que é a vocação. Então nosso tema de hoje é a vocação como um dom divino. E para falar sobre vocação, nós precisamos primeiro entender. Nós vamos focar em duas palavrinhas desse tema. O tema é a vocação como um dom divino. Então nós vamos fixar a nossa atenção na palavra vocação e na palavra dom. E assim nós vamos desvendar o mistério deste tema e aprender um pouco mais sobre esse doce divino que é falar daquilo que somos nós, que é a nossa vocação. Então, o que é vocação? A vocação, ela vem do latim, do verbo vocare, que significa chamar. Então, chamar, a gente primeiro vai entender o que é chamar, né? Então, para que haja um chamado, é necessário que alguém se mova, que ele tenha um ato de chamar, né? De escolher alguém pelo nome e chamá-lo. É necessário que ele faça um esforço das suas cordas vocais, um esforço de olhar, de prestar atenção em quem está além dali, daquele local, atrás daquela multidão. Então é necessário que ele conheça também, né? Que ele reconheça, porque eu posso estar vendo uma multidão na minha frente e não saber quem é ninguém ali, né? Eu posso estar olhando toda uma multidão e não conhecer ninguém pelo nome. Então, quando nós falamos desse chamado, é necessário que você saiba quem você vai chamar. E para isso você precisa ser íntimo dessa pessoa. Você precisa ser capaz de reconhecê-lo dentre toda uma multidão. E saber que ele é insubstituível, que ele não tem uma cópia dessa pessoa. E sabendo quem ele é, você vai chamá-lo pelo nome. Olha que beleza, né? Eu me recordo que eu sou muito ruim com nomes. Então, se eu sei o nome de uma pessoa, é porque eu tenho muita intimidade com ela, né? E eu sou, assim, péssima com nomes. Participei muito tempo de grupo de jovens e eu era muito ruim em decorar nomes. E até hoje eu sou uma tristeza em relação a isso. E eu percebo que todas as vezes que eu consigo aprender o nome de alguém, é porque eu tenho algum grau de intimidade com essa pessoa, alguma afinidade, né? Que eu conheço ela além daquela questão de visão, né? De ver, do visual. Então eu conheço essa pessoa além do visual. Eu tenho alguma intimidade com ela.
Então eu conheço ela e assim eu aprendo o nome. Então quando nós falamos desse chamado, esse chamado é o chamado que Deus faz para nós, né? Para conosco. Então Deus que nos conhece mais no profundo de nós mesmos, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, sabendo Ele quem nós somos, pois Ele nos fez, Ele nos gerou no seio da Trindade e colocou em nós traços que formam a nossa identidade. O Senhor, Ele faz um chamado. Então quando nós falamos de vocação, nós falamos de um chamado, e quem chama é Deus. Mas assim como Deus nos chama, assim como é necessário um movimento para que alguém nos chame, para que alguém nos chame pelo nome, demonstre essa intimidade, esse conhecimento profundo de nós mesmos, esse conhecimento profundo de nós, é necessário que a pessoa que foi chamada também dê uma resposta, né? Conceda essa resposta. É uma questão de movimento, né? Então alguém que chama e alguém que responde. E eu só posso responder dentro da minha total liberdade, tendo conhecimento daquele que me chama. Significa que eu preciso conhecer totalmente a Deus? Não, porque nós nunca vamos conhecer totalmente a Deus. Mas é necessário que eu tenha consciência de que tem um Deus que me chama e que eu posso, na minha total liberdade, responder a este chamado. Responder a este chamado por amor. Agora que nós entendemos o que é vocação, vocação é um chamado de Deus para conosco, né? Ele que nos conhece por inteiro. Agora nós vamos entender o que é a palavra dom. Então, dom, né? A etimologia da palavra é uma qualidade inata, é um dom natural, uma aptidão. E aí eu vinha dando uma pesquisada sobre essa palavra dom. E aí algo me chamou muito a atenção quando eu ia pesquisando sobre o que significava mesmo a palavra dom. E a frase que me chamou a atenção foi presente oferecido por alguém, uma dádiva. Ela também vem do latim, e aí ela vem do latim domum, que significa oferenda dos deuses. E olha que interessante, a palavra dom, ela já deixa bem claro na etimologia dela que é uma qualidade natural, né? É uma aptidão inata. Então você nasce com aquilo, né? Você nasce com isso. Então quando nós estávamos falando da palavra vocação, entendemos que vocação é aquilo que é gerado dentro de nós, lá no seio da Trindade, quando nós formos formados. Então, se dom é algo que nós já nascemos com ele, significa que nós já nascemos com uma vocação. E essa vocação é uma dádiva divina, é um presente que o Senhor nos deu. Então, o Senhor que nos criou por amor e para amar, Ele nos presenteia no ato da criação, nos entregando uma vocação, né? Nos confiando uma vocação. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1700, vai falar o seguinte: a dignidade humana radica na sua criação, a imagem e semelhança de Deus, e realiza-se na sua vocação. Eu vou ler novamente. A dignidade humana radica na sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados no seio da Trindade, a imagem e semelhança do nosso Criador, e realiza-se na sua vocação. Então nós só podemos ter plenitude da imagem e semelhança de Deus, daquilo que está em nós, impregnado em nós, onde eu sou toda a imagem de Deus, na plenitude da realização da minha vocação. Quando eu escolho, na liberdade que Deus me deu, responder o chamado dele e viver a minha vocação, é que eu vivo a plenitude da minha criação, daquilo para a qual eu fui criada. Olha que belo que a igreja nos traz dentro do catecismo. E aí, depois eu fui pesquisando mais um pouquinho dentro do catecismo da Igreja Católica, do que falava sobre dons. E lá no parágrafo 1832, fala o seguinte:
Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós, como primícias da glória eterna. Olha que beleza, né? São perfeições que o Espírito Santo forma em nós. Então, se a vocação é um dom divino e foi nos concedido no seio da Trindade, onde estava reunido o Deus uno, trino e verdadeiro, o Espírito nos concede em toda a sua plenitude a perfeição de uma vocação. Olha que beleza, que amor maravilhoso desse Senhor, que nos concede a graça de uma perfeição dentro das nossas imperfeições. E que interessante é nós unirmos essa questão dos dons do Espírito, daquilo que o Espírito nos concede como dom, com o nosso chamado a viver plenamente aquilo que nós fomos criados para ser, a imagem e semelhança do Senhor. Aquilo que lá no pecado original nós perdemos, o Espírito nos concede como um dom extraordinário, que é viver a nossa vocação dentro da plenitude. Olha que perfeito. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo de um chamado, né? Não podemos ficar somente na teoria, né? Nessa parte teórica. Nós precisamos trazer para a vida, né? Apresentar a vocês isso para a vida. E aí eu peguei uma passagem lá de Atos dos Apóstolos 9, do 3 ao 20, que é o chamado de Paulo. Primeiro eu quero que nós caminhemos um pouco na história de Paulo, né? Quem era Paulo? Paulo antes era conhecido como Saulo. Ele era um estudante de não grandes posses, né? Mas ele era muito conhecido por conta do seu mestre, do seu professor, o rabino Rabban Gamaliel. Era um rabino muito conhecido, muito estimado naquela época. Ele estudou com ele, estava também se preparando para virar um rabino. Ele era um conhecedor, tinha muitos dons, era muito inteligente, falava muito bem em público, tanto que depois da sua conversão é um dos maiores pregadores que nós tivemos dentro da história. Então Paulo, antes da sua conversão, tinha sim inúmeros dons que ele queria ofertar para a sua comunidade, né? Da forma que ele conhecia, mesmo que naquela época ele exercesse de forma errônea, né? Sem piedade, era a lei pura pela lei. E quando ele se converte, Cristo faz uma mudança nele, mas ele não retira os dons. Ele ensina Saulo, que logo depois virou Paulo, a utilizar de forma correta esses dons. E eu acho muito interessante na pedagogia do Senhor como ele faz com Saulo, né? Para que Saulo aprenda a cuidar desse ego que ele tinha, porque ele sabia que ele sabia, mas ele não podia se colocar como soberbo, né? Então o Senhor, ele, quando nos chama, ele conhece também as nossas fraquezas, ele conhece também a nossa crueldade humana. Mas mesmo assim, dentro de toda a nossa crueldade, de toda a nossa miséria humana, o Senhor, ele decide nos chamar. Ele decide ainda lutar por este dom que ele nos deu. Esse dom divino que é a vocação. E aí, lá em Atos 9, né, versículo 3, começa o seguinte. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada.
pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Nessa parte é muito interessante que um discípulo já convertido, assim que ele escuta a voz do mestre, ele reconhece e ele se coloca em prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Em sua total liberdade ainda, ele escolhe responder a esse chamado. Continuando, versículo 11. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. Aqui Ananias, ele estava recordando, e a palavra fala claramente de todos os males que Saulo fez antes da sua conversão, né? Antes de responder ao chamado do Senhor, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, ele pediu autorização dentro do Sinédrio para que fosse feito, realizado aquilo, e assim que ele recebeu, ele saiu sem piedade alguma para perseguir aqueles que eram contra a lei. Como eu tinha dito anteriormente, Saulo era muito a lei crua, né? Aquilo que a lei falava deveria ser cumprido à risca, sem misericórdia alguma. E aí, e no versículo 14 continua: e aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. E aqui o Senhor, ele deixa muito claro que, independente do nosso pecado e das nossas escolhas do passado, ele ainda quer nos utilizar como instrumentos em suas mãos para fazer a sua obra. Olha que beleza! Mesmo depois de todos os pecados de Saulo, o Senhor ainda olhou para ele com misericórdia e ainda desejou que ele estivesse junto com ele para construir o reino do Pai. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então olha que mudança, né, que foi feito em Saulo. Ele ouviu a voz do Senhor. Foi necessário que ele, depois de todos os seus pecados, depois de tudo que ele fez, que ele permanecesse alguns dias em oração, suplicando a misericórdia de Cristo, para que ele pudesse, assim, com uma decisão decidida, responder ao chamado de Deus em sua total liberdade. E para finalizar essa formação, eu quero, meus irmãos, que vocês possam fechar os olhos agora, vocês que estão me assistindo, e que juntos possamos suplicar a esse Senhor, a esse mesmo Senhor que derrubou Saulo no cavalo, que o chamou pelo nome, para que ele olhe para nós e, assim como Saulo, ele nos derrube deste pedestal que nós mesmos nos colocamos, de nos acharmos indignos, de nos colocarmos no trono do Senhor e acharmos que nós podemos dizer o que Deus deve, o que não deve fazer,
de que eu sou ou que não sou digno disso e daquilo. É o Senhor quem escolhe quem Ele vai chamar. E bendito seja esse Senhor, porque através desse chamado, Ele nos enche com o Espírito para que nós possamos responder verdadeiramente aquilo que Ele deseja no mais profundo de nós. Então, Espírito Santo, eu vos peço no dia de hoje que o Senhor toque o coração de cada um que esteja assistindo este vídeo e que com a tua misericórdia derrame os teus dons para que possamos alcançar a graça de olhar para ti, Espírito, e responder junto ao Pai o nosso sim, a nossa vocação, e viver verdadeiramente aquilo que é necessário. E viver, Espírito Santo, aquilo que nós fomos chamados a ser. Aquilo, Espírito, que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor sabe que nós somos feitos para ser e que nós só alcançaremos a plenitude do nosso viver. A plenitude, Senhor, daquilo que o Senhor sonhou para nós, quando decidirmos responder à nossa vocação. E Espírito Santo, no dia de hoje, neste dia em que o Senhor nos deu este tema tão belo, que é falar sobre nós mesmos, falar sobre aquilo que o Senhor deseja para nós, que possamos, Espírito Santo, responder um sim, e que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a esse povo sofredor. Então, Espírito, confirma em nós, Espírito Santo, que a graça de viver plenamente a nossa vocação é aquilo, Espírito Santo, que nos trará a verdadeira felicidade, a felicidade em Ti, somente em Ti, Espírito. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a esse povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me
me chamou. Quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui, eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a esse povo sofredor. Então eu quero deixar o meu muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar com todo mundo que você conhece. Um beijo e até a próxima.